Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Estamos começando mais um preview, senhoras e senhores, aqui na Casa do Corvo. O Baltimore Ravens finalmente retomou o rumo, encontrou o caminho da vitória, precisou ir para Londres exorcizar o fantasma do Tennessee Titans, que de repente se tornou mais um grande rival do Baltimore Ravens, mais uma pedra no nosso caminho. Líder da AFC Norte por enquanto, Baltimore Ravens volta para casa na tentativa de consolidar a liderança na AFC Norte, mas vai ter um desafio muito grande pela frente, quem diria, Baltimore Ravens e Detroit Lions, promessa de jogão. E para falar de Detroit Lions, nós trouxemos o nosso amigo Matheus Ribeiro aqui de volta para a Casa do Corvo. Matheus, muito boa noite. Seja muito bem-vindo de volta à Casa do Corvo, cara. Fica à vontade, o microfone é seu, cara. Olá para todo mundo. Estamos aí mais uma vez, né, aqui na Casa do Corvo. Dessa vez para falar de um time muito melhor, né? Tipo assim, eu acho que a última vez que eu tive aqui era um time muito diferente. Era um momento muito diferente, né, para os torcedores do Detroit Lions. Eu acho que hoje eu posso falar pela torcida do Lions em si, que é um momento, cara, muito bom, que acho que, tipo assim, que eu nunca tinha visto o Detroit Lions tão bem e assim, e vendo... Tá pra falar de 2011, né, tudo mais, mas eu acho que é uma diferença até muito grande, um time muito mais completo e muito mais... Você tem... Naquela época você ainda pensava, tipo assim, pô, talvez esse time perca esses jogos, tal, não sei o que. Hoje, não vou falar que é, tipo, o mais empolgante do mundo, porque, tipo, continua sendo Detroit Lions e continua tendo problemas. Mas é um momento muito mais feliz e muito mais tranquilo para ser um torcedor do Detroit Lions. Vamos ver então qual o poderio desse Detroit Lions nesse momento líder da NFC Norte, quem diria. E eu quero começar, Matheus, justamente tentando entender, obviamente que a gente pode olhar para abril no draft que o Detroit Lions fez, nós podemos olhar também as mudanças do elenco, posso colocar aqui a mudança de cultura que o Dan Campbell trouxe desde o ano passado, né? Fez um Detroit Lions ser um time muito mais aguerrido, um time muito mais valente, diferente daquele cenário modorrento, né, do anterior que ele pegou do Matt Patricia. Mas eu quero justamente a tua visão de torcedor, cara, para entender de onde que surgiu esse Detroit Lions que... Aqui na Casa do Corvo, eu mesmo, junto com o Gelli, a gente costumava brincar que o Detroit Lions sempre foi o melhor time mais azarado da NFL, porque muita coisa aconteceu com esse time. Eu posso, inclusive, citar o recorde do Justin Tucker de field goal mais longo, né? Aquelas 66 jardas no Ford Field, em um jogo que o Detroit estava até conseguindo colocar
o Baltimore Ravens contra as cordas, mas é justamente essa mudança de mentalidade. Eu quero entender como foi a construção do Detroit Lions do ano passado, que já era um Detroit Lions ainda complicado, para esse que hoje está 5-1, líder da divisão norte da Conferência Nacional. Eu acho que passa um pouco, não só pelo Dan Campbell e pelo Brad Holmes, o GM, mas eu acho que vai muito pelas mudanças no comando dos donos mesmo da equipe. Os Lions são um time que vem da família Ford, né? Realmente família Ford que produz carros, que produz toda a questão. Detroit é uma cidade muito forte com automóveis. E por muito tempo, acho que as pessoas que estiveram no comando, os donos do Detroit Lions, o William Clay Ford, depois a Martha Firestone Ford, a esposa dele, são pessoas que assim, não se importavam tanto com o que era visto dentro de campo. O Detroit Lions passou muito tempo tendo GMs que tinham pouquíssima experiência com futebol americano e tudo mais. Isso, vamos falar, tipo, anos 70, 80, 90, tudo mais. Então, eu acho que quando a Sheila Ford assume, né, um tempinho atrás, ela muda toda a questão profissional da franquia. O Ron Wood, que é o presidente e ajuda a tomar várias decisões importantes também, trouxe esse ambiente de profissionalismo e tudo mais. Então é uma franquia que hoje espera coisas diferentes, que não é uma franquia tipo assim, que só deixa são donos que deixam, sei lá, o time de qualquer forma funcionando. Então a mudança começa por aí. E aí você vem de um ambiente de Matt Patricia e Bob Quinn, que eram pessoas que, cara, tipo assim, afastaram alguns jogadores realmente tipo, importantes da franquia, como o seu Darius Slay, que hoje está que foi trocado pro Philadelphia Eagles, o Quandre Diggs, que foi trocado pro Seattle Seahawks, que eram membros realmente importantes, eram os maiores jogadores da defesa que o Matt Patricia teve em Detroit, foram trocados por preço de banana, simplesmente, entre aspas, por desafiar a autoridade do Matt Patricia. E aí você vê as cenas hoje de vestiário, teve o Hard Knocks do ano passado, tudo mais. Você vê um ambiente muito diferente. Tem um caso eu acho que é o Kevin Shepard, que é técnico de linebackers do Lions, se eu não estou enganado, é que ele é contratado pelos Lions, e ele pergunta pro Dan Campbell se ele deveria cortar os dreadlocks dele. E o Dan Campbell fala assim, cara, não. Isso é a sua identidade, isso é como você é conhecido, como você gosta, como você se sente bem. E é uma coisa, por exemplo, que eu não veria isso acontecendo, por exemplo, com o Matt Patricia. Se o Matt Patricia fosse buscar um cara desse, o cara vai assim, não, corta, você precisa de uma imagem mais profissional e tudo mais. Mas, assim, não acho que esse ambiente mais tranquilo ajudou com que a franquia se tornasse mais profissional também. Então, acho que, juntando todos esses aspectos, faz com que o Detroit Lions seja um time melhor hoje, porque eu acho que não é uma questão de quando era com o Matt Patricia era muito engomadinho, muito parecia que o pessoal brincava que os times do Belichick não se divertiam. Era esse ambiente que existia com o Detroit Lions quando virou um Patriots West, né? Mas hoje em dia eu acho que é um ambiente muito diferente. Por mais que o draft tenha sido um pouquinho estranho por causa de posições e tudo mais, os Lions adquiriram muito valor em posições. Você vê o Sam Laporta muito bem, Brian Branch muito bem, apesar da lesão. É bem provável que ele volte para jogar contra os Ravens. Então, eu acho que muda essa questão de ambiente, de como as pessoas dentro da franquia são tratadas e também de como a franquia trata os torcedores. Então, eu acho que, assim, passando por todas essas mudanças, desde a Sheila assumindo até o Dan Campbell, o Brad Holmes, o Ron Wood, então acho que até mais a questão de
disso é mais importante até do que as mudanças que foram feitas dentro de campo, eu acho. Eu acho legal você ter mencionado um ponto aí, porque no jogo mais recente contra Tampa Bay, uma coisa que chamou muita atenção de nós que acompanhamos no Detroit Lions, eu falo assim, nós no geral, porque eu não cheguei a acompanhar os jogos, eu vi muito Detroit Lions de Red Zone, mas você olhar para o Raymond James Stadium e você ver um mar azul de tantos torcedores de Detroit, é impressionante como essa equipe, como a torcida comprou essa equipe e como isso está se refletindo nesse momento. Me impacta muito o Jared Goff chegar na coletiva de imprensa e falar que essa é a melhor torcida da NFL, cara. O ambiente parece realmente estar muito bom. Só que, já que falamos de Jared Goff, eu quero entrar agora dentro do campo, porque já é conhecido, né, essa célebre frase vamos citar aqui o Anthony Curti, quando ele fala que o Goff, ele é um quarterback que funciona como um câmbio automático, ou seja, dentro do sistema, rodando tudo bonitinho, o Jared Goff funciona e vai que vai, tanto que hoje já se fala em Jared Goff na briga pelo MVP, né? A gente fala, existe esse ponto do Jared Goff no sistema, mas eu acho que até esse próprio jogo contra os Buccaneers mostra muito que existe uma mudança também no Jared Goff. Porque, por exemplo, você tem o David Montgomery saindo por lesão cedo, o jogo terrestre ainda existe basicamente depois que o David Montgomery sai. Então o Goff é pedido para lançar muito mais do que ele lança normalmente. O balanço do ataque basicamente morre quando o Montgomery sai. E você vê que ele melhora depois que isso acontece, que é uma coisa que não aconteceria com o Jared Goff, vou falar dos Rams, ou dos primeiros anos de Lions, ou do início dele nos Lions, né? Agora muito diferente do que se viu na primeira temporada até no fim dos Rams, e assim, fazendo passes de formas diferentes também. Ele ressaltou recentemente que ele mudou um pouquinho a questão de ângulos. Eu acho que ele fala que ele consegue fazer passes com ângulos mais diferentes agora também, e aí você vê que é tudo em tempo, tudo mais, e mesmo sofrendo com muita pressão contra os Buccaneers. Os Buccaneers têm uma defesa excelente. O front seven dos Buccaneers é maravilhoso. E os Lions não tinham o Jonah Jackson, né, que é um dos guards. Os Bucks conseguiram botar bastante pressão, teve bastante blitz, né, porque o Todd Bowles funciona assim, né, mas dá pra ver que é um Goff diferente do Goff que chegou aos Lions. Não é o Goff do sistema. É o Goff, tipo assim, que tem muito mais recurso do que ele tinha anteriormente. Então, eu queria chamar a atenção justamente para isso, né? Abrindo o line-up aqui, e principalmente vendo aqui, baseando pelo menos nas notas do PFF, você já falou do Laporta, né? Que tem se mostrado um ótimo tight end pro Jared Goff. Mas ainda falando em alvos, a gente tem aí o Josh Reynolds, né, que tem se mostrado muito bom, e do outro lado o Amon-Ra St. Brown, cara, que muito me impressiona, porque eu não esperava tanto do Amon-Ra, e é um cara que ele tá colaborando bastante. E claro, eu vou acrescentar aqui que a linha ofensiva do Detroit Lions nesse momento parece ser uma linha ofensiva bem sólida, o que ajuda bastante a fazer com que o Goff renda no nível que ele está rendendo agora em 2023, né? Já era uma das melhores linhas ofensivas da NFL ano passado. O pessoal não olha tanto o Detroit Lions, mas acontece que é uma linha muito boa. Você tem, depois da edição do Penei Sewell, tudo mudou, acho. Assim, você tem mais um balanço melhor na linha inteira. O Frank Ragnow é um dos melhores centers da NFL também. Então, é uma linha ofensiva que funciona muito bem. A gente pode falar até, por exemplo, do Jamal Williams no ano passado, com inúmeros touchdowns.
É um pouco por causa disso também, porque essa linha ofensiva já era muito boa. Esse ano você tem o David Montgomery, que não joga contra os Ravens, mas é um cara que se acertou muito bem nesse esquema rápido. O Jahmyr Gibbs deve voltar contra os Ravens, deve ser Jahmyr Gibbs e Craig Reynolds, né, a dupla de running backs dos Lions. Reynolds fez muito mais sucesso por causa do bloco que ele deu para o Amon-Ra St. Brown, né, mas é uma dupla que é competente também, mas não vai ser não vai ser o David Montgomery, não vai ser essa corrida forte como o Montgomery faz normalmente. E pensando nos alvos, o Amon-Ra St. Brown é fenomenal, cara. Tipo assim, ele entrou na liga com muito aquele chip on shoulder, né? Tipo assim, que o pessoal fala nos Estados Unidos, que é tipo assim, ele lembra basicamente todos os wide receivers que foram escolhidos antes dele no draft. E ele hoje muito melhor que basicamente todos. Então, ele lembra muito disso e ele acabou virando um alvo muito confiável pro Goff, porque é um cara que se desmarca muito bem, é um cara que recebe muito bem tráfego, então é um alvo muito tranquilo. A gente fala do Josh Reynolds. Josh Reynolds veio por uma indicação do Goff, porque eles jogavam juntos no Los Angeles Rams. O Reynolds tinha sido colocado em waivers lá. Esse ano, por exemplo, se eu não me engano, o Josh Reynolds tem 2 recepções que não são para touchdown ou primeira descida. É extremamente confiável, tem feito muitas recepções difíceis recentemente também. Sam Laporta entrou muito bem no esquema, e por mais que ele tenha tido um jogo abaixo agora contra os Buccaneers, imagino que ele volte. E também aí tem a questão do Jameson Williams. Jameson Williams, a suspensão dele foi reduzida, né, de 6 para 4 jogos por causa de apostas, e agora os Lions têm o alvo longo, né, porque você tem a segurança do Josh Reynolds e do Amon-Ra St. Brown, e também as rotas pelo meio com o Sam Laporta, e agora você tem o cara extremamente veloz que alarga o campo, né? Então a gente viu contra os Buccaneers, por exemplo, o Jameson Williams recebendo um passe longo do Goff, que até foi uma recepção muito boa pelo fato de que ele teve que se ajustar bastante enquanto a bola estava no ar. Então acho que hoje é um ataque aéreo muito completo, que tem peças muito boas, e ainda nem citei o Khalif Raymond, né, também, que é outro velocista que tem ganhado espaço, principalmente em end around, essas gadget plays, né, que os Lions até usam muito. Tá certo. Nesse momento, eu acho que como a gente já deu um belo panorama de como vem o ataque do Detroit Lions, vamos lá, são 2 times hoje um pouco diferentes, né? Quando a gente fala no ataque do Baltimore Ravens contra a defesa do Detroit Lions, né? E deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas notas do que eu tenho. Isso mesmo, em pontos cedidos, o Detroit Lions ele tá beliscando o top 10 em pontos cedidos. Hoje a defesa é a 7ª melhor colocada no geral, dentro dos 32 times da NFL, só que agora vai enfrentar um ataque que está reformulado. O Dan Campbell não vai enfrentar o mesmo desafio que enfrentou no último confronto. É um Lamar Jackson mais propenso a passar a bola, com um corpo de wide receivers muito mais consolidado, muito mais seguro, muito mais talentoso. A linha ofensiva, obviamente, ela continua no mesmo alto padrão que estava antes, mas o ponto é esse, né? O Baltimore Ravens está com uma filosofia um pouco mais robusta, não é só mais aquele time heavy runner. Ele está conseguindo passar a bola com qualidade. O Lamar Jackson, quando precisa, ele está achando alvos em profundidade. Coloca aqui em destaque o Nelson Agholor e o Zay Flowers, que são realmente os 2 principais receivers do Baltimore Ravens nessa temporada. E aí fica a dúvida, né, de o que o Detroit Lions tem preparado
para segurar um pouco desse ataque do Baltimore Ravens, que ganhou esse fôlego novo com esse novo corpo de wide receivers, sem perder as grandes características de ser um jogo corrido muito forte, muito auxiliado pela própria linha ofensiva, que abrindo para a corrida ela é muito boa, e obviamente tendo o Lamar Jackson, que é o cara mais atlético da NFL e acaba sendo uma ameaça dupla, porque ele pode passar, ele pode entregar para o jogo corrido, ou ele mesmo pode sair correndo e conseguir um grande avanço. Eu acho que a defesa dos Lions também melhorou muito do ano passado para cá, até porque no ano passado, naquele início ruim, era a pior defesa da NFL em várias das principais métricas, mas mudou bastante. Eu devo dizer que é muito estranho que parece que depois que tem a demissão do Aubrey Pleasant, que era o técnico de DBs, defensive backs, ano passado, tudo muda. É uma defesa que ganha mais corpo defensivamente, tem bons reforços na secundária para esse ano, né? O Cam Sutton, o Gardner Johnson acabou machucando, mas foi uma contratação muito boa dos Lions. Hoje o Brian Branch, que vem no draft também, que deve voltar, é uma peça muito importante dessa secundária, mas tudo começa na linha defensiva. Uma linha defensiva que tem trabalhado muito bem contra a corrida. Não tem nenhum time que conseguiu correr para mais 100 jardas contra os Lions essa temporada. E você tem muita pressão no quarterback. E aí não dá pra gente não citar o Aiden Hutchinson, né? Nascido em Michigan, torcedor dos Lions desde cedo, jogou em Michigan e é um cara draftado da segunda escolha em 2022. E ele tem cada vez mais acrescentado movimentos no seu repertório e tem dado muito trabalho para as linhas ofensivas, tanto que ele tem tomado double team basicamente de todo mundo, tem tomado holding de todo mundo também, muita coisa sem marcar, acaba virando quase uma piada ultimamente. E mesmo assim, por exemplo, no jogo no último jogo dos Lions em casa, agora acho que é contra o Atlanta Falcons, não, foi contra o Carolina Panthers. O Aiden Hutchinson faz uma interceptação com uma mão só, indo no pass rush, mas conseguindo detectar isso. O único problema da defesa dos Lions hoje é que ela é meio suscetível a jogadas longas. No início do jogo contra os Buccaneers, por exemplo, tem um lance em que o Mike Evans basicamente sai sozinho e ele teria um touchdown de basicamente umas 90 jardas, se não estou enganado, era uma coisa muito longa. Só que o Isaiah Buggs consegue desviar o passe na linha de scrimmage e acaba gerando uma interceptação para os Lions. Então é um swing basicamente 10 pontos, porque os Lions conseguem um field goal logo depois. Mas é uma defesa realmente suscetível ainda a passes longos, mas tem dado cada vez menos tempo para que os quarterbacks achem esse espaço. Então eu acho que esse matchup da linha defensiva dos Lions contra a linha ofensiva dos Ravens talvez seja o matchup mais importante do jogo, pelo fato de que quanto menos tempo o Lamar Jackson tiver, quanto menos ritmo ele tiver no jogo, melhor para a defesa dos Lions. Todos os jogos que os Lions conseguiram ser disruptivos com a linha defensiva foram jogos que os Lions tiveram tranquilidade para vencer. O único jogo em que isso não aconteceu foi justamente o jogo contra o Seahawks, que é a única derrota dos Lions, e que até poderia ser uma vitória caso os Lions não tivessem tomado um pick six e sofrido um fumble ainda na campo de defesa, né? Então melhorou muito a defesa. Ainda tem esse pequeno problema, mas é uma defesa hoje muito mais encorpada e consegue te vencer de formas diferentes. Mas, logicamente, o pass rush vai ser o mais importante, porque é onde está a maior força da defesa dos Lions mesmo.
Justíssimo. Um último detalhe, porque eu não consegui ir atrás dessa informação. Os 2 últimos jogos, de novo eu reforço para você, torcedor do Baltimore Ravens que está escutando, foram por motivos bem diferentes, né? Um jogo teve uma chuva de drops e do outro faltou um pouquinho de mais boa vontade com o jogo aéreo, mas o Baltimore Ravens nessas 2 últimas semanas tem apresentado um desempenho muito fraco na Red Zone. Diferente das 4 primeiras semanas onde o time estava batendo 80% de aproveitamento. E aí eu chamo a atenção para esse detalhe. A defesa do Detroit Lions em campo curto, ela vai ser capaz de segurar o... Eu não vou nem falar capaz, né? Vou falar... tem armas para poder segurar o Baltimore Ravens nas 20 últimas jardas do campo? É até curioso essa questão da Red Zone, porque eu até tinha lido uma estatística hoje, achei aqui do Nate Tyson, da Athletic, de que é o menor aproveitamento de ataques em geral na Red Zone desde 2011. 53% só das campanhas que vão até a Red Zone terminam em touchdown. Isso de todos os times da NFL. Então, tipo assim, é um problema que está acontecendo com todo mundo, não só com os Ravens. E até os Lions tiveram alguns probleminhas de red zone ofensivamente. Mas defensivamente os Lions têm funcionado muito bem em red zone, muito porque a pressão que os Lions conseguem gerar tem sido muito forte. Contra o Green Bay Packers, por exemplo, em Lambeau Field, na semana 4, né? Os Packers vinham com bons números em red zone, só que o Jordan Love e o ataque dos Packers foram totalmente tirados de ritmo pela defesa dos Lions na red zone. Então, acabou que no fim das contas os Packers até conseguiram fazer touchdowns na red zone, mas foram em jogadas muito específicas, uma coisa do Jordan Love, tipo, assim, basicamente um lance quebrado. Então, assim, hoje os Lions têm mais armas para poder fazer isso do que as defesas dos últimos anos. Tá certo. Pra gente ir agora para as partes finais do nosso preview, primeira coisa que eu queria te pedir para destacar um matchup para a gente ficar de olho nesse jogo. Para esse confronto específico, eu quero ver como que o pass rush do Baltimore Ravens vai se comportar, né? Porque se eu não me engano, o Baltimore Ravens hoje é o segundo, o primeiro time, deve estar empatado, se eu não me engano, em sacks. E o jogo contra a Tennessee, inclusive, ajudou muito, mas a gente está falando de uma linha ofensiva que era muito fraca. Muito fraca. Eu quero ver como que o apressamento ao Jared Goff nesse jogo vai funcionar. O McDonald tem feito um esquema muito bom para manufaturar pressão, já que os principais pass rushers não estão jogando. Então tem que fazer com o que tem. Então quero ver como que a defesa vai se comportar nesse jogo, nesse quesito. E você, Matheus, o que tem para destacar? É o que eu até já tinha falado da linha ofensiva dos Ravens contra a linha defensiva dos Lions, porque os Lions têm conseguido gerar pressão nos quarterbacks adversários. E ainda mais o matchup que o Aiden Hutchinson vai ter, para mim, talvez seja o mais importante de todos, porque imagino como ele tem alinhado muito mais no lado esquerdo da linha, né? E provavelmente vai pegar o Morgan Moses, que tipo assim, que é um right tackle bom, mas que cedeu algumas pressões nessa temporada. Tipo, acho que viu nos números aqui, 4 sacks, 5 hurries e 1 sack.
estão 6 pressões como um todo, né? E o Hutchinson tem basicamente comido todos os right tackles que ele tem enfrentado. Vamos lembrar que lá na primeira semana o Jawan Taylor estava saindo antecipado, o treino dos Chiefs estava saindo antecipado todos os snaps e estava tomando um baile mesmo assim. Então, talvez seja o matchup mais importante para mim, porque é o matchup que se os Lions vencerem, né, se o Hutchinson vence esse duelo, vai complicar bastante a vida do Lamar Jackson quando ele tentar passar a bola, porque vai ter bastante pressão. Porque realmente é uma linha que tem gerado muita pressão em todos os quarterbacks, que não tem tranquilizado o jogo para os adversários. E no caso do Baltimore Ravens, inclusive, a maior força, saiu agora as estatísticas da PFF, a maior força da linha ofensiva do Baltimore Ravens está no meio, né? O Tyler Linderbaum está se mostrando o melhor jogador dessa linha. Quanto mais você vai indo para as pontas, e tá certo que o Hudson ele vai alinhar ali do lado direito, mas o lado esquerdo também, com o Ronnie Stanley, que ainda está se adaptando porque está voltando de lesão e tudo mais, ainda é uma preocupação. Então, pelo que você destacou, eu temo um pouco pela segurança do Lamar Jackson nesse jogo. E para a gente encerrar então, Matheus, aquele momento clubista, vamos lá, né? Vista agora a sua jersey do Jared Goff, um placar para esse jogo e uma bold. Vamos lá. Placar 21-17 para o Detroit Lions. Eu imagino que vai ser um jogo. Vai ser um jogo que, para o pessoal que gosta de apostar, é um jogo que não aposte no over, porque eu acho que não chega no over, porque são duas defesas. Os Ravens, logicamente, têm um histórico muito grande defensivo e continuam muito bem nisso. E os Lions têm se mostrado muito bem defensivamente esse ano também. Então, acho que não vai ser um jogo de muitos pontos. E a minha bold cada um dos wide receivers dos Lions com um touchdown. Um pro Josh Reynolds, um pro Jameson Williams e um pro Amon-Ra St. Brown. Muito bom. É isso aí. Eu vou na sua linha de que esse jogo ele tá mais pro under no placar. E eu vou apostar um 19-17, porque eu imagino que com duas defesas muito fortes, e o Baltimore Ravens obviamente buscando muito o field goal, eu imagino que vai ser um placar um pouco mais baixo. Então vou chutar um 19-17, apesar de que lá na FN Network a gente chutou que o Detroit Lions levaria esse jogo, mas abafa. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais otimista, tá? Vou botar a vitória no Baltimore Ravens, e vai ser similar ao que aconteceu no último confronto. Justin Tucker vai definir esse jogo. Obviamente que não vai ser um recorde, até porque o Ford Field ele dá condições muito específicas para que esse tipo de coisa aconteça, né? Estádio fechado e tudo mais, e ainda assim naquele momento a bola ainda bateu na trave, mas ainda acho que o Justin Tucker vai definir esse jogo. Eu vou fazer uma pergunta também. Quantas vezes você acha que vão mostrar o vídeo desse field goal de Justin Tucker na transmissão? Toda volta de intervalo, cara. Toda volta de intervalo. Eu tenho um trauma gigantesco com aquela Hail Mary do Aaron Rodgers, porque até pelo fato de que foi um lance que não deveria ter acontecido, né? Porque sim, a falta que dão no Rodgers é totalmente fantasma para criar aquele lance, para criar a descida a mais, né? E eu acho que a vez seguinte, que foi Lions e Packers em Detroit, esse lance foi mostrado pelo menos 20 vezes na transmissão. eu já tô contando que toda volta de intervalo vai estar de novo. Olha só, e toda vez que o Baltimore Ravens se chegar em posição de field goal, deve mostrar também, olha, 66 jardas e não sei o que, vai encher o saco. Até pra mim, torcedor dos Ravens, vai ficar insuportável. Tipo, muda de assunto, gente, vira o disco. Tanta coisa mais pra falar desse jogo.
Mas é isso, Matheus. Fechamos por aqui o nosso preview. Muito obrigado mais uma vez, cara. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de ter você aqui para a gente falar de Baltimore Ravens e Detroit Lions, e no momento, inclusive, muito legal dos dois times estarem aí numa alta, o Detroit Lions com campanha positiva, num momento de muito otimismo pro time. Deixo aberto aqui o microfone para você fazer o seu jabá, e mais uma vez, cara, uma honra ter a sua presença aqui na Casa do Corvo. Agradeço sempre o convite, é até curioso que parece que não faz nem tanto tempo, né, da última vez que a gente conversou, por mais que deveria fazer, né, já que são times de conferências diferentes, né, mas é sempre bom estar aqui, muito bom ainda mais estar falando num momento que é tão bom pro torcedor de Detroit Lions, que é eu tava falando até com uns amigos que não é uma questão de otimismo, é talvez uma questão de não ser pessimista. Que mudou bastante isso pra gente recentemente. Eu não tenho trabalhado tanto com futebol americano ultimamente, mas comento bastante no meu Twitter, que é _RibeiroM. Ou pode procurar lá Matheus R. Ribeiro, que você vai me achar também no Twitter. E meu trabalho você pode ver todos os dias da Trivela, que é um dos melhores sites de futebol do Brasil. Hoje eu tô muito mais como editor do que escrevendo, mas para quem gostar de futebol visto até de uma forma um pouquinho diferente, o outro futebol, né, o futebol da bola redonda, estamos lá todos os dias com matérias muito legais, matérias muito interessantes sobre Brasil e mundo. Então, caso você se interesse por futebol, é uma coisa que eu recomendo bastante. Gosto, hein? Já faz umas 2 Copas do Mundo que eu acompanho o trabalho da Trivela, e eu gosto pra caramba, cara. É muito bacana mesmo. Muito legal. E você que está nos escutando, não esquece, nos acompanhe nas redes sociais, né? No Meta é Casa do Corvo BR, nas todas as outras demais redes, @Casa do Corvo. Voltamos então na semana que vem para fazer o recap desse jogo Baltimore Ravens e Detroit Lions, e como sempre esperando que tudo dê certo pro lado roxo do confronto. E a gente sabe que quando falamos de tudo der certo, a gente começa assim, pensando em ter o mínimo de lesão possível. Vamos esperar que pelo menos o time saia um pouco mais saudável desse confronto. Beleza, galera? Um grande abraço e até mais.